em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O versículo de número 13 e o versículo de número 14. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar. Deus de toda honra e de toda glória, nos reunimos, Senhor, diante da Tua face e com toda humildade suplicamos da Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, para que a Tua palavra, Senhor, nos ajude a frutificar a 100 por 1. Nos ajude, ó Deus, a andar conforme o Teu Filho andou sobre a face da terra. Nos ajude, Senhor, a palmilhar, a seguir nas pisaduras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concede-nos, Senhor, por Tua bondade, Tua misericórdia, por Tua graça, um momento de entendimento claro e límpido da Tua palavra, para que possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus nós Te agradecemos e todos nós digamos amém. Preste-me atenção. Ser humilde de espírito e voltar a outra face. Ser manso e não se irá por qualquer motivo contra seu irmão. Ter fome e sede de justiça e não julgar o próximo precipitadamente. Tudo isso faz parte da natureza do cristianismo e o que se espera de um cristão. Nos versos de número 7 ao verso de número 11, é dito que se nos faltar capacidade de colocar esse sermão em prática, em obedecê-lo fielmente, temos da parte de Deus o acesso para pedir, buscar e bater na porta do céu, clamando por capacidade espiritual, capacitação espiritual para praticar a palavra de Deus e obedecer. No versículo 12, como nós lemos no domingo passado, nosso Senhor mostra que os homens que recebem dessa capacitação espiritual, desse poder do Espírito Santo para obedecer às suas palavras, são homens que fazem aos outros tudo aquilo que eles querem que eles façam. Ele ama, acreditando que será amado de volta. Ele honra, acreditando que será honrado de volta. O versículo 12 que estudamos no domingo passado é o reflexo da bem-aventurança que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, o cristão, ele age com misericórdia, compaixão, amor,
respeito, honra, a fim de que os homens vejam as suas boas obras e assim glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Então, até aqui, Jesus nos falou sobre a natureza da vida cristã e o que se espera de um cristão em sua vida diária, em seu cotidiano. Nosso Senhor, então, irmãos, passa a partir de agora a aplicar de uma forma mais incisiva, como a enfermeira que aplica aquela injeção. Nosso Senhor, então, ele passa agora a aplicar tudo que ele vinha ensinando desde o capítulo 5. Os estudiosos desses textos, inclusive, dizem que Cristo está agora aplicando o Sermão do Monte à vida dos seus ouvintes, ou seja, dizendo o que eles devem fazer com tudo que eles ouviram até ali. Não cabe a eles ouvirem o Sermão do Monte, escutar o Sermão do Monte, considerar lindo o Sermão do Monte, concordar com ele, mas deixá-lo de lado, não aplicá-lo, não praticar na vida, não dar uma resposta de fato a tudo que foi ensinado anteriormente. Então, Jesus diz que um homem que tem a Deus de verdade, ele deve fazer, por onde andar, como deve se conduzir, por meio do versículo que nós lemos hoje à noite. Então, Cristo, ele lança mão, a princípio, de uma metáfora de 2 portas e 2 caminhos. E ele faz isso para ensinar que não é o Sermão do Monte, o cristianismo, não é uma mera questão de convivência social que está sendo discutido, mas sim o destino eterno de suas almas, de onde os homens vão passar a eternidade se não obedecerem a este sermão. Ali, portanto, versículo 13 e 14, está um homem parado frente a uma bifurcação. E sabe o que é bifurcação? É como se fosse um Y, ali naquele ponto do Y, a bifurcação, 2 caminhos, 2 saídas. Então, esse homem está parado ali frente a 2 portas, frente a 2 caminhos. Ele tem de entrar por um dos caminhos, ele tem de entrar por uma das portas. E isso falará muito sobre onde ele passará a eternidade após a morte. Irmãos, não podemos perder de vista que o tema desse grandioso capítulo 7 é o juízo de Deus. É o tema de todo esse capítulo 7. E ele vai se tornar ainda mais claro do versículo 13 até o seu último versículo. Então, diante dos versos que lemos, se faz necessário entender o que eles significam de forma pormenorizada, de forma mais detalhada, já que eles tratam de um assunto tão sério que é o nosso destino eterno. Nós temos aqui então 2 portas e 2 caminhos. Mas pastor, o que significa as 2 portas e os 2 caminhos no texto à nossa frente? Muito bem. Em primeiro lugar, permita-me responder a essa pergunta falando sobre o que significa a porta estreita e o caminho apertado. O que é a porta estreita e o caminho apertado em primeiro lugar? Volte lá para Mateus 7 e veja comigo o versículo número 14. Jesus disse: porque estreita é a porta e apertado o caminho. Solte aí. Estreita é a porta e apertado o caminho. Observe, a porta estreita e o caminho apertado significam que a vida cristã não é uma vida fácil. É uma porta muito estreita
que para passar exige renúncia de certas bagagens. É um caminho tão apertado, que não dá para levar nesse caminho grandes cargas, nem caminhar com muitas pessoas ao nosso lado, porque o caminho é apertado. Então, o mundanismo, a cultura secular, os gostos pessoais, o ego, tudo tem de ficar para trás desse caminho. Tudo não dá para levar nesse caminho. É uma vida de sacrifício. A porta estreita e o caminho apertado é uma vida de renúncia, de mortificação do próprio eu. É uma vida de cruz. Não apenas a porta é estreita, mas o texto diz que o caminho segue apertado. Não há qualquer encanto, não há qualquer sedução aos olhos do homem caído quando ele olha para esta porta estreita e para este caminho apertado. Nosso Senhor sempre foi muito honesto na proposta do que é o Evangelho, do que é viver com Deus e para Deus. Sua mensagem sempre foi muito clara quanto a isso. Ouça, olhe para mim todos, isso é importante. Nenhum homem, nenhuma mulher sobre a face da terra que tentou viver esse evangelho e fracassou, poderá culpar a Cristo dizendo: ele me prometeu uma coisa e fez outra. Poderá culpar a Cristo dizendo: ele prometeu uma vida suave, mansa e tranquila, mas não foi nada disso. Pelo contrário, eu fui mais odiado pelos meus amigos, eu perdi familiares, eu perdi dinheiro, eu perdi fama, eu perdi sucesso no mundo e tudo mais. O Evangelho mentiu. Não. 1000 vezes não. Nenhum homem poderá vir até o cristianismo verdadeiro, genuíno, sadio, bíblico e sair se sentindo enganado. Por que não pode? Porque a mensagem é muito clara. A porta é estreita e o caminho é apertado. Veja o que o próprio Jesus disse a uma multidão que queria segui-lo. Veja, abra sua Bíblia comigo em Lucas 14, por favor. Lucas 14. Lucas, capítulo 14. Você segue para frente de Mateus, certo? Mateus, Marcos e Lucas. Capítulo 14, do verso 25 em diante. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: olha quem acompanhava Cristo. Grandes multidões. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, versículo 28, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, Jesus estava dizendo para uma multidão, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode. Aqui está uma cruz. Negue-se a si mesmo. É o que o cristão recebe assim que ele inicia a sua caminhada com Cristo. Por isso que Jesus disse: deve calcular. Deve sentar com a calculadora da vida e começar a calcular. É isso mesmo que eu quero.
É isso mesmo que eu vou fazer. Por quê? Porque Deus abomina quem começa e não termina. Deus abomina quem coloca a mão no arado e olha para trás. Deus odeia os covardes. Por isso que se deve calcular: a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, o cristão é alguém que vai sofrer rejeições, covardias, batalhas espirituais diariamente contra o pecado, o diabo e o mundo. Diariamente, batalhas. Não há muitos confortos nessa empreitada de ser crente. Não há muitos confortos, não há muito consolo na empreitada de ser crente aqui nesta terra, neste tempo. Não há. Veja o que Jesus disse aos discípulos quando estava enviando eles para pregar. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Versículos de número 34 a 39. Mateus 10, do 34 ao 39. Se você ver aí, a epígrafe desse texto está bem em cima dizendo as dificuldades. Muito bem, verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então Jesus agora vai explicar como é que essa espada vem. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Isso aqui já acontecia até antes dele vir. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Perceba. Eis aqui a verdadeira descrição daquilo que realmente aconteceu com o homem ou com uma mulher que entrou pela porta estreita e está caminhando, e o caminho é apertado. Esse homem e essa mulher, eles nasceram de novo, e ao nascer de novo, a espada foi passada entre eles e seus familiares. A espada do Evangelho, a espada da verdade de Deus foi talhada ali, foi passada ali entre ele e tantas outras coisas. Ele foi transportado para uma nova esfera de vida. As alegrias de um homem crente não são as mesmas alegrias que ele tinha antes. Suas conversas não são mais as mesmas. Suas perspectivas, seus objetivos, seus desejos, suas vontades mais íntimas, suas paixões, suas intenções são outras. O Evangelho mudou tudo. A espada veio e dividiu, separou ele de tudo aquilo no qual ele andava outrora. Logo, é normal que este cristão, este homem, se veja em certos confrontos familiares, em certos confrontos com amigos, colegas, vizinhos, que sustentavam valores inferiores ao do cristianismo. A espada, irmãos, é passada ali naquele relacionamento, naquela família, naquela amizade. O cristão pertence agora a um novo reino, e nesse novo reino tudo é diferente do que ele aprendeu no mundo. Nesse novo reino a porta é estreita e o caminho é apertado. Então lá está o cristão sendo cortado das festas da família, sendo cortado das conversas da família. Lá está o cristão sendo cortado dos ambientes dos amigos, das rodas de colegas, das fotos em conjuntos. Todavia, nada disso é novidade para ele. Pelo contrário, ele sabia, ele foi avisado que ao entrar, ao embarcar
na vida cristã, ele estaria atravessando uma porta estreita e caminhando num caminho estreito, num caminho não muito espaçoso. Ele sabe que terá que pagar um preço. Então, ele se dispôs a pagar esse preço. Por que o cristão se dispôs a pagar esse preço? Por amor ao seu Senhor, por amor a Cristo, por amor ao que Cristo fez por ele na cruz. Se você não entender o que Cristo fez por você na cruz, nada disso aqui vai fazer sentido algum para você. Nada disso aqui vai fazer sentido, vai ter algum valor. Qualquer outra coisa lá fora vai preencher seu coração. Qualquer outra coisa lá fora vai preencher a sua alma, e você vai trocar tudo isso aqui, cultos, louvores, pregação, por qualquer outra coisa lá fora, porque você não entendeu, nós não entendemos o que Cristo fez por nós na cruz. Então, o cristão é alguém que está disposto a pagar esse preço. O cristão é alguém que sabe que a porta é estreita, que o caminho é estreito. Mas por que ele não volta? Por que ele não desiste? Por amor ao seu Senhor, por amor e por gratidão ao que o seu Senhor fez por ele na cruz. Então, o cristão é alguém que entendeu o que Jesus disse. O que foi que Jesus disse em João capítulo 15? O cristão entendeu isso aqui. Abra a sua Bíblia em João capítulo 15, por favor. João 15. Versos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O cristão é alguém que entendeu isso aqui. Aqui está uma ótima descrição da porta estreita, do caminho apertado. É que seremos odiados, perseguidos. O mundo odiou ao nosso próprio Senhor, logo ele também nos odiará. Quer ver um teste? Responda a seguinte pergunta aí no seu coração: por que o mundo não se incomoda com bares abertos até altas horas e com som a toda altura, mas se incomoda com a altura do som nos cultos e nas igrejas? Eu sei que tem os excessos e tem os exageros, eu sei. Mas qualquer igreja, qualquer culto incomoda o mundo. Por quê? Porque eles odeiam a Cristo, logo eles odiarão a nós também. O caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado. O apóstolo Paulo, ele também foi muito claro em nos falar sobre o que significa servir a Deus. O que significa entrar pela porta estreita e se conduzir no caminho apertado. Abra sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu poderia, meus irmãos, citar esses versículos dentro do meu próprio sermão, já direto, sem necessidade que os irmãos abrissem. Mas é importante que os irmãos abram os textos, conheçam os textos, ponham os olhos nos textos para fixar ainda mais na mente e também ganharem mais bagagem bíblica, marcando e anotando. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Aí está o que você recebe de incentivo para iniciar, servir a Cristo. Quer viver piedosamente? O que é piedade? Piedade, como dizia João Calvino, é você viver uma vida reta com Deus. É você viver uma vida obediente à palavra de Deus. Isso é uma vida piedosa. Então olha o que Paulo está dizendo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A porta é estreita, o caminho é apertado. Irmãos, não há nada mais real e mais preciso do que a perseguição sobre a vida dos que servem a Deus, para revelar o que significa a porta estreita e o caminho apertado. A porta estreita e o caminho apertado. Deixa eu citar para vocês aqui a história de um missionário à China chamado Jonatas Goforth. Ele nasceu em 1859 e morreu em 1936. Certo dia, no ano de 1900, em Shanxi, no interior da China, passou um correio galopando, um cavalo, a doida, e ele levava um despacho da imperatriz para o governador, ordenando que tomasse medidas para exterminar imediatamente todos os estrangeiros que estavam ali na China. Na horrenda carnificina que se seguiu, Jonatas Goforth, com sua esposa e seus filhinhos, eles foram cercados por milhares de chineses determinados a tirar a vida deles. O pai da família, ao cair no chão com uma tremenda pancada que levou na cabeça, quase que lhe partiu o crânio, disse que ouviu uma voz a lhe dizer: não temas, teus irmãos estão orando por ti. Então, antes de ficar inconsciente, ele viu chegar a galope um cavalo que ameaçava passar por cima dele e atropelá-lo. E ao voltar, ele disse que ao voltar assim, viu um cavalo caído ao seu lado, esperneando, de tal maneira que os atacantes foram obrigados a desistirem do propósito de matar o missionário. Assim, ele reconheceu que a boa mão de Deus guardava maravilhosa e constantemente a ele e sua família durante todo aquele morticínio. O que é isso, irmãos? O que é isso? Porta estreita, caminho apertado. Permita-me citar também um puritano batista muito conhecido, chamado John Bunyan. Escreveu lá o Peregrino. John Bunyan passou 12 anos preso. 12 anos preso. Qual foi o crime que ele cometeu, pastor? Ser pregador da palavra. O crime dele era ser pregador. O juiz daquele caso de John Bunyan se apiedou dele, teve compaixão dele e mandou chamá-lo. E ao chamá-lo disse: Senhor Bunyan, eu sei que o senhor está preso, e mesmo preso, o senhor tem 5 filhos, e um dos seus filhos inclusive é cego, e tem a sua esposa. A sua família precisa de você. Pare de pregar e eu lhe solto hoje. E John Bunyan disse: magistrado, eu sei que eu tenho 5 filhos, eu sei que um deles é cego, eu sei que eu tenho uma esposa e uma família que precisa de mim, mas se o senhor me soltar hoje, amanhã eu estarei pregando de novo, porque eu não posso viver sem pregar. Caminho estreito, porta estreita, tudo por amor ao seu Senhor. A vida cristã não é uma vida de fantasia. A vida cristã não é uma vida de oba-oba. A vida cristã não é uma vida cor-de-rosa, de clíteres, show de fumaça e luzes, como alguns pensam, não. A vida cristã é isso aqui. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5.
versos 11 e 12. Isso é a vida cristã. Mateus 5, versos 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Se você quiser ter uma noção de como foi a vida dos profetas perseguidos, depois em casa, você leia Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé, que fala como Isaías morreu, como alguns outros morreram. Depois você veja isso em casa. Mas olhe só como é a vida cristã. Por minha causa, Cristo está dizendo, vão injuriar vocês, vão perseguir, vão mentir, vão dizer todo mal contra vocês, por minha causa. E quando isso acontecer, regozijem-se, alegrem, saltem de alegria, porque é grande o vosso galardão nos céus. Bem-aventurado, feliz aos olhos de Deus é o homem que anda no caminho apertado, por ter ele entrado pela porta estreita da obediência pela fé. Isso é o cristianismo, irmãos. Essa é a fé cristã. Atente para o que eu vou dizer. O que eu vou falar agora é muito sério. Muitos pregadores estão enviando seus ouvintes para o inferno, prometendo uma vida em que Deus e o Evangelho de Cristo não promete. Não promete em lugar algum. Estão mentindo descaradamente. Estão mentindo sem vergonhamente. Muito se promete vitória, cura, milagre, vida financeira poderosa, saúde 100%, vida emocional equilibrada, quando o Evangelho não fala nada disso. O Evangelho fala muito claro que a porta é estreita e o caminho é apertado até o fim. Por isso que Cristo disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando nós olhamos para a vida dos santos do passado, sendo perseguidos, açoitados, queimados, odiados, puxados por cavalos, rasgados ao meio, desprezados, jogados às feras, aos leões, aos touros bravos, como acontecia na Roma antiga, tidos por indignos, perseverando em meio aos espinhos, sofrendo martírios. Quando nós olhamos para a vida desses homens e comparamos com a vida cristã moderna, há tantas diferenças. Há tantas diferenças. Na vida cristã moderna há uma desenfreada busca pelo conforto, pelas melhoras nesta vida, carros, dinheiro, luxo, prosperidade, sucesso, fama. Quando olhamos, irmãos, e comparamos, nós podemos perceber que nós não sabemos nada do que significa o real propósito de servir a Deus. Nada. Estamos há anos-luz do que significa de fato servir a Deus. Eu pergunto, o que é que você busca na igreja? Responda para o seu coração. O que é que você busca nos cultos? Saúde? Prosperidade financeira? Saúde emocional? Fama, luxo? Casamento feliz? Ouça em nome de Deus e das Escrituras. Você está buscando no lugar errado. A igreja de Cristo, a santa igreja de Deus, não é balcão de comércio religioso. A santa e verdadeira igreja de Deus não é uma feira das ilusões. Não é. Tudo isso você encontra nas seitas por aí afora, em qualquer esquina da vida. Na igreja de Deus, a oferta é uma cruz. Na igreja de Deus, a oferta é um caminho apertado.
é uma porta estreita. Perseguição, rejeição, ser desprezado, odiado pelo mundo. Portanto, isso é o que significa entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho apertado. Quando você começa a colocar em prática esse grandioso sermão do monte, quando você começa a viver tudo que Jesus pregou aqui, você será perseguido, você será odiado, você sentirá uma cruz pesando sobre seus ombros, e esse é o verdadeiro cristianismo. Essa é a verdadeira palavra, é o verdadeiro cristianismo. O caminho é estreito, a porta é estreita, não tem como ser diferente. E quem nos asseverou isso? Quem? O dono do próprio cristianismo, que é Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, que ninguém saia daqui hoje à noite enganado, achando que cristianismo é um mar de rosas. Não saia daqui enganado. Entretanto, esse texto, ele não apenas descreve a vida com Deus, mas ele também descreve, por meio da figura da porta e do caminho, o que significa andar sem Deus na vida. Uma vida longe de Deus. Então, em segundo lugar, permita-me agora explicar o que significa a porta larga e o caminho espaçoso. Volte lá para Mateus 7 comigo, quando Jesus diz: entrai pela porta estreita. Mas veja a parte B. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Veja, larga é a porta e espaçoso o caminho. O que isso significa? A porta larga e o caminho espaçoso significam a vida fora da vontade de Deus, marcada por desobediência à sua palavra, seus mandamentos, longe do seu amor. É uma vida caracterizada por tudo que a palavra de Deus abomina absolutamente. Neste caminho aqui, Jesus acabou de dizer, há uma multidão caminhando por ele, todos juntos, todos de braços dados, unidos em rebeldia contra Deus. Unidos em rebeldia contra Deus. Esta porta, ela é cheia de encantos e seduções ao coração do homem caído. Toda sorte de permissividade, libertinagem, mentiras, enganos, trapaças, falcatruas, são marcas indeléveis desse caminho largo, desse caminho espaçoso, desse caminho longe de Deus. Ouça, se não estamos caminhando pela porta estreita, o caminho apertado, certamente estaremos caminhando pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Como é que eu posso identificar a prática de vida na porta larga e no caminho espaçoso? Como é que eu posso saber? Muito bem, o apóstolo Paulo, ele escreveu largamente sobre as marcas da vida no caminho largo. Como é que eu sei que alguém está vivendo num caminho largo? Está seguindo por uma porta larga? Como é que eu sei? Vamos para Romanos capítulo número 1, por favor. Romanos capítulo número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 1. Nós vamos ler do verso de número 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm, veja, a verdade pela injustiça. Olha o que esses homens estão fazendo. Eles estão detendo a verdade pela prática de injustiça. Verso 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus,
assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, quem são esses tais homens, Paulo? São aqueles que detêm a verdade pela injustiça e que estão como símbolos, como alvos, quer dizer, alvos da ira de Deus contra toda impiedade e perversão. Veja, tais homens, verso 20, são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha o que eles fizeram: adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Verso de número 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aí o caminho lá. Aprovam os que assim procedem. Aqui estão esses homens, fora de Cristo, vivendo em toda sorte de pecado, detendo a verdade pela injustiça, não apenas pecando, mas aprovando, assinando embaixo, para os pecados de outros, de tantos outros. Esse é o caminho largo. Esta é a porta larga. Aqui em Tiago, capítulo 4, versículo número 8, versículo número 4, Tiago diz, 4, infiéis, e outras traduções diz adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Infiéis. Veja, eis aqui mais uma ótima descrição do que significa entrar pela porta larga, caminhar pelo caminho espaçoso. É estar numa posição de inimigo de Deus e amigo do mundo. Este é o caminho espaçoso. Quem é o amigo do mundo? Como se comporta o amigo do mundo? O amigo do mundo é aquele cuja preocupação é seguir as tendências do mundo, a cultura do mundo, a última moda do mundo, o último corte de cabelo que o mundo aprova, o modo de conversar que o mundo conversa, que o mundo adota, os conceitos pervertidos de família que o mundo adota, e por aí se vai. Quem é o amigo do mundo? O amigo do mundo é aquele que está sempre preocupado com a opinião da maioria, tem medo de ser rejeitado, desprezado, abandonado pelo mundo. O amigo do mundo é aquele que tem prazer em postar fotos em suas redes sociais, em seus perfis, em seus status,
fotos em bebedeiras, em farras, com roupas sensuais, somente para mostrar que não fica para trás, que está atualizado, que está junto da galera, que faz parte da turma, que tem um conceito social. Quem é o amigo do mundo? O amigo do mundo é o homem ou a mulher que gosta de nutrir aquela velha máxima do diabo: não vejo mal algum, não vejo mal algum. Então o amigo do mundo, ele não vê mal algum na idolatria, ele não vê mal algum no homossexualismo, ele não vê mal algum na mentira, ele não vê mal algum na pornografia, ele não vê mal algum nas menininhas, criancinhas usando shortinhos curtinhos, ele não vê mal algum nos filmes e livros que zombam de Deus, eles não vê mal algum nas novelas que exaltam o paganismo e tudo que vai de encontro ao Evangelho. O amigo do mundo é aquele que prefere estar em churrascos, praias, aniversários, em pleno dia do Senhor. Ele sente-se confortável com isso, nada lhe incomoda a consciência. Esse é o amigo do mundo, é o infiel que Tiago diz. Deixe-me afirmar, meus irmãos, deixe-me afirmar que se alguma dessas descrições aqui se encaixa com você, isso significa que você está caminhando no caminho largo, que você entrou pela porta larga e lastimavelmente você não se encontra no caminho entre aqueles que caminham com Deus. Não está. Cristo nos deixa muito claro: não há uma terceira via, não há uma terceira porta, não há um terceiro caminho. Não há. Ou você está na porta estreita, no caminho estreito, ou você está no caminho largo. Se não somos escravos de Cristo, somos escravos do mundo, do diabo e do pecado. Sabiam disso? Não ache que você é livre. Ah, porque eu tenho meu livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Piada! Você tem nada. Você não tem nada, segundo as Escrituras. Se você não for escravo de Cristo, que é bom, maravilhoso, especial ser escravo de Cristo, você é escravo do diabo, do pecado e do mundo. Porque o Deus deste século cegou-lhes o entendimento para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Os homens lá fora acreditam que não, eu faço da minha vida o que eu quiser, eu tomo minhas decisões, eu decido. Decide nada. Você não decide nada, você está cego, você está tapado, o diabo está conseguindo fazer você enxergar absolutamente nada do Evangelho, um palmo à sua frente da cruz de Cristo, e você não está vendo nada, você não entende nada de redenção, não entende nada de justificação, santificação não significa nada para você, porque o diabo lhe cegou. Se Deus não vier e nos tirar essas escamas dos nossos olhos, nós permaneceremos cegos do pecado, no caminho largo e espaçoso. Então isso fica muito claro pelo estilo de vida que você leva, que você celebra, que você concorda, que você apoia diariamente. Deixa eu ilustrar isso que eu estou falando com uma história, não uma história, uma história com E. Conta-se que havia um homem que estava sentado sobre um alto muro, indeciso sobre qual lado descer. Ele olhou para o lado direito do muro, e lá estavam os anjos e todos os salvos que diziam para ele: desce daí, passa para cá, vem para cá. Então ele olhou para o lado esquerdo e viu ali todos os demônios e Satanás e todos os perdidos calados. E olhava para o lado direito e via os anjos e todos os salvos chamando e pedindo que ele: vem para cá, desce para cá, vem para onde nós estamos. E o homem olhava para o lado esquerdo e lá estava o diabo e os perdidos, todos calados.
Então aquele homem ficou curioso e se perguntou: por que o lado direito, os anjos e todos os salvos, me convidam para passar para o lado deles, e do lado esquerdo, Satanás, os demônios e todos os perdidos ficam calados e não falam nada? Por quê? Então o homem resolveu perguntar ao diabo: ô diabo, por que do lado direito todos os santos me convidam para passar para o lado deles e vocês não dizem nada? Não vai me convidar também não? Então o diabo respondeu: porque este muro já é meu. O muro já é meu. O muro da indecisão não diz que você está no terreno neutro, não. A indecisão diz que você está no muro do diabo. E não importa que idade você tem. Você está no caminho espaçoso, na porta larga. Pense um pouco com você. Reflita um pouco. Em qual caminho você está caminhando agora? Em qual porta você entrou? Seu estilo de vida, a maneira como você se veste, a maneira como você fala, a maneira como você bate foto, a maneira como você se diverte, a maneira como você come, a maneira como você ama alguém, a maneira como você ama a sua família, mostra que você está andando em qual caminho. Em qual caminho? A porta estreita. Ouça isso. O caminho apertado é você colocar este sermão em prática, obedecer a Deus, tomar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e levar a sua cruz até o fim. Vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil. Mas não é impossível. Não é impossível. A porta larga e o caminho espaçoso é você pegar tudo que você ouviu hoje aqui. É você pegar tudo que você ouviu na escola dominical. É você pegar tudo que você ouviu agora nessa noite e sair daqui indiferente. Como se essa mensagem não tivesse valor algum para você. Não fizesse o menor sentido. Você até concorde: é um belo discurso, o Sermão do Monte é muito lindo, mas eu não quero nada disso para a minha vida agora. Eu não quero absolutamente nada disso. Eu digo a você, sair daqui sem uma atitude de coração inclinado a servir ao Senhor, só mostra que você continuará a sua segunda-feira andando no caminho espaçoso, onde muitos são os que entram por ele, e esse caminho conduz à perdição. Sua segunda-feira vai ser tão normal quanto todas as outras. Você continuará no seu velho caminho largo, como canta o grande cantor aí paraibano, Zé Ramalho. Você vai estar encaixado dentro daquela música, né? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Vida de gado, no meio da multidão, seguindo. Vida de gado. Medite bem. Medite bem sobre os dois caminhos à sua frente. Eu falo a você, como Deus falou a Ló: escapa-te por tua alma. Medite bem sobre os dois caminhos à sua frente, as duas portas postas à sua frente, uma estreita e a outra larga. Qual deles você vai estar caminhando? Curve sua cabeça.